Fala, dentista, beleza? Pedro Henrique. Hoje vamos falar sobre a série de cinco indicadores que eu acredito que sejam essenciais para você ter na sua clínica e usar para você ter uma melhor gestão dela, para ter realmente sua clínica, otimizar o seu tempo. Porque, como eu sempre digo, de forma gráfica, nós conseguimos enxergar, certo? Então, nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre o indicador taxa de conversão, certo? E depois vão ter os outros episódios que vão ficar nessa playlist. Bem, então, bora lá. Aqui então a gente vai falar o seguinte: taxa de conversão, certo? Acredito que alguns de vocês são. A gente vai explicar por que ela é importante, como você vai conseguir medir ela e a gente vai dar alguns exemplos a fazer, certo? Então vamos lá. Taxa de conversão, você tem que entender que é uma relação entre uma quantidade de leads que você etapa do processo de para outra. Assim, você tem uma jornada ciente, certo? E ele vai ter que avançar de etapas para etapas, não é? É uma quantidade que avança, não é 100%. Essa quantidade que entraram numa etapa e as pessoas que tinham na etapa é a taxa de conversão. Pode pensar assim de taxa de conversão, etapa de, por exemplo, quantidade de planos de tratamento com orçamento e quantidade de vendas. Essa relação à taxa de conversão ela é dada numa porcentagem, certo? Então ela vai mostrar assim, dentro do meu processo de venda, eu estou convertendo quanto? Ou seja, quantas pessoas estão avançando dentro do meu funil de vendas para que no fim elas se pacientes, tá certo? E por que ela é importante? Primeiro porque assim, você vai entender como é que está o seu processo de venda, a sua jornada de venda e onde você pode melhorar. A taxa de conversão ela está menor aonde? O que você pode fazer para aumentar ela? Certo? Muitas vezes, dentistas acham, eu preciso de mais captação de leads, de pacientes, que é lá no topo do funil. Só que muitas vezes o seu grande problema está lá embaixo no fechamento, está na taxa de conversão. Por exemplo, pacientes que agendam a consulta e não vão, é uma taxa de conversão, ou em orçamentos abertos e fechados. Então é importante você entender como estão os seus números dentro desse seu processo de vendas. Porque você entendendo seus números, você melhora uma etapa de venda, você vai melhorar todo o seu processo e, consequentemente, você vai fechar mais tratamentos. Então, olha aqui que interessante. Peguei aqui um funil, certo? É um funil básico que a grande maioria das clínicas tem. O que acontece? Peguei aqui o primeiro, que é. Primeiro o paciente conhece a clínica, ele viu falar de você, da sua clínica, no Instagram, viu no Google, viu na fachada, enfim. E aí você tem um contato com ele, né? E ele vira um lead, vamos chamar assim. Aí a segunda etapa dele avançar, o que é? Ele agenda uma consulta, certo? Ele se interessou, tá? Uma consulta. A outra etapa, o que? Ele realiza a consulta. Ele vai lá na clínica e realiza a consulta. Depois de realizar a consulta, o que acontece? Ele recebe um plano de tratamento, com orçamento, certinho, etc. E depois ele fecha o tratamento. Então, é um funil com essas cinco etapas. E olha que interessante, se você tiver os números que nem eu coloquei aqui, você consegue enxergar as taxas de conversão, que são essas setas aqui. Então você consegue enxergar que desde quando ele conheceu a clínica, ele começou a ser tal, até ele ajudar uma consulta, 40%, ou seja, de 100, 40 que vão. Aí depois desses 40, 30 que agendou, de 40 que agendou a consulta, 30 comparece. Desses 30 que comparece, 25 recebe plano de tratamento, dos 25 tratamento, 15 que fecham. Então, você tem esses números, você consegue ter uma visão melhor do seu negócio. E aqui você faz uma conta bem simples, é dividir um pelo outro, tá vendo? Eu coloquei essas duas outras etapas aqui, entre agendar consulta e tratamento, tá vendo? 37,5%. Você pode colocar também desde o seu lead, que ele conhece essa clínica, entra em contato com você, tem o lead dele até ele fechar, deu 15%. O que é interessante aqui é você ter esses números e falar assim, o que eu posso fazer para melhorar? Porque agora você tem os números, as taxas de conversão. O que você pode fazer
para melhorar, ou seja, para você vender mais. E se você enxergar aqui, você vai falar, bom, eu tenho os números aqui meus que são menores, esse e esse, certo? O que eu posso fazer entre o primeiro lead, que ele tem primeiro contato comigo, com a pessoa lá que faz a parte comercial, até ele agendar consulta? O que eu posso fazer para melhorar esse número aqui? O que eu posso fazer para aumentar o número de pessoas que recebem plano de tratamento e fecham o tratamento? Vocês percebem que quando a gente tem número, e olha que interessante, aqui eu coloquei uma gráfica, e eu sempre falo para vocês, quando eu tiver gráfica é muito mais fácil de você analisar, você já começa a enxergar o que você pode melhorar, já fica mais claro. Então você vai ver a partir disso, já vai fazer uma ação. Então olha que interessante aqui, ó. Que ação você pode fazer para aumentar a conversão entre agendamento e lead? Certo? Eu coloquei umas 3 aqui para você analisar. Ó, primeiro você vai verificar a origem desses pacientes, se você souber. De onde eles estão vindo? Será que eu estou buscando ele em um ambiente que eles estejam qualificados ou não? Será que se eu focar mais em um outro ambiente, por exemplo, a maioria vem pelo Instagram, mas às vezes eu vejo que no Instagram não está convertendo muito bem. Mas eu tenho aqui no Google meu negócio, estou melhor ranqueado aqui no Google e aqui está melhorando. Será que você investir mais no Google, não só em dinheiro, tá? Em tempo, tá lá, não é melhor? Aqui também, fazer alterações nos anúncios no meio de divulgação para atrair públicos mais qualificados. Pô, será que minha comunicação não tá? Eu estou atraindo público que não é o meu perfil, que não é o meu público-alvo? Eu preciso melhorar a linguagem, a comunicação, a forma que eu abordo eles para eles me conhecerem. E caso esse valor não aumente, caso você faça a estratégia, é normal, porque você entendeu a minha taxa de conversão entre agendamento e os leads, realmente esse valor, que era 40%, né? Então o que você precisa fazer? Aí sim, você tem que jogar mais gente no seu funil. Se hoje você tem 100 e converte 40, tá bom. Se eu tiver 200, eu vou converter 80, eu vou agendar 80 consultas, certo? Então aí você vai trabalhar, aí sim, jogar mais leads para você ter um alcance maior. E aqui, ações para fazer para aumentar a conversão. Nossa, eu estou fazendo uns planos de tratamento e eu quero aumentar as conversões. O que eu posso fazer? Faça um plano de follow-up. Follow-up é essencial. Follow-up é você estar acompanhando o paciente. Você envia lá o tratamento para ele, aí você sabe que ele vai pensar, analisar, e nesse período você vai entrando em contato com ele, sem pressionar. Mostrando, por exemplo, vantagens dele fazer esse tratamento, outros pacientes que já fizeram, de você entender a objeção dele. Tem várias técnicas de follow-up, eu não vou me aprofundar aqui, isso vai ficar muito longo. Mas é assim, não deixar ele, não, decida aí, depois você, qualquer dúvida me chama. Não fala qualquer dúvida me chama. Dê um prazo. Consegue decidir daqui 10 dias, 15 dias? E nesse período, vai entrando em contato com ele, seja você ou sua secretária. Entenda as objeções, certo? É fundamental fazer follow-up. Mais uma vez aqui, entenda as objeções. Objeções a gente não pode combater, a gente tem que entender. Se eu vou fazer agora, eu estou sem tempo. Tempo que você está sem tempo? Realmente, a nossa vida é muito corrida. Cada vez mais fica corrido, fica mais puxado. Por isso que aqui, esse tratamento que eu vou fazer com você, ele vai começar tal e no dia tal, vai ter um tempo reservado aqui, não vou me extrapolar o tempo, eu já coloquei aqui, tal. Entendeu? E também melhora da qualificação. Pode ser que você esteja atraindo públicos que não sejam qualificados na hora de você apresentar o tratamento. Entendeu? Então aí você tem que fazer uma estratégia lá em cima, que eu falo do funil, na comunicação, etc., para você agendar pacientes qualificados e etc. Bom? Então assim, por onde começar? Beleza, Pedro, eu entendi. Por onde começar? Primeiro tem uma mapeada a jornada do paciente. Pedro, eu não sei. Segue aquela minha que eu te passei, que é a mais básica, e aqui a maioria usa, certo? Conheceu você, entrou em contato, você tem o contato dele. Depois agendou, compareceu, fez o plano de tratamento, fechou. É isso. E você tem que ter um sistema, uma planilha para adicionando os dados. Não tem como, gente. Não tem que ser da cabeça. Tem que ser um sistema. Tem vários softwares que tem esse sistema, ou uma planilha. Eu tenho uma planilha. Se você quiser a planilha, comenta aqui embaixo, onde você estiver assistindo esse vídeo, me chama, que a gente conversa, eu te mostro essa planilha, para você ir mapeando. Entendeu? E analise esses números diariamente. Você precisa analisar esses números diariamente. Porque diariamente entra pessoas em contato com você, entra pessoas que vão agendar, entra planos de tratamentos que você fez, entra tratamentos que você fecha. Certo? E esses números precisam estar atualizados.
entendeu? E tome ações de acordo com a sua meta. Lembra, você tem uma meta, você vai enxergar. Aqueles números lá que eu falei, aquele funil lá, você vai enxergar. Bom, o que eu tenho que fazer para melhorar? Tá certo? Então, essas são as 3 etapas que eu quero que você execute. E apenas comece. Pedro, eu não tenho sistema, nenhuma planilha para começar, o que eu faço? Anote, então, quantas consultas você fez, quantos tratamentos você fechou, tá vendo? Tem um papel aqui, anote, certo? Comece, não espere ter o melhor sistema, a melhor planilha para você começar. Apenas comece. Pedro, eu não sei mais ou menos o meu funil todo, como é que eu faço? Pega assim, você consegue saber quantas consultas você agendou, não consegue? Agendei tantas consultas, beleza. Aí você consegue saber quantos tratamentos você fechou, não é? Acabou, fez isso. Pedro, eu fechei 15 tratamentos dentro do mês e eu fiz 30 consultas. Beleza, sua taxa de conversão tá 15 por 30, tá 50%. Pelo menos eu já tenho o número. Quero aumentar esse número. Aí que eu falei, faça outras ações focadas nisso, certo? E aí você tem que sempre se perguntar, você está satisfeito com esse número? Da sua taxa de conversão, desse fechamento? É isso, gente. Então, essa daqui foi a nossa primeira aula, tá? É uma da nossa série de indicadores. Eu quero que você tenha essa visão de números, a importância deles, tá bom? E comece a praticar. Entendeu a taxa de conversão, a importância, sabe por onde começar? Pega aí, se tiver um sistema, já começa, já analisa. Se não tiver, pega um papel e começa, beleza? A gente se vê então na próxima aula de indicadores. Um abraço e até mais.